Olá, começa agora mais um Cidadania e a entrevista de hoje é sobre nômades digitais. Você sabe o que isso quer dizer? Já ouviu falar em trabalho sem fronteiras? Confira agora a entrevista que faço com Pedro Luiz Pessoa, CEO da Pointer, uma startup especializada no recrutamento de talentos digitais. Pedro, bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua presença no nosso programa. Que isso, cara. Agradeço demais também muito por essa oportunidade de estar conversando aqui no TV Senado. Agradeço muito também por tudo que a gente vai conseguir conversar agora e bora lá já começar os tópicos. Então vamos para o ponto principal. A gente fala em nômades digitais, muita gente já sabe o que isso quer dizer, que tipo de trabalho é esse. Mas eu queria que você explicasse para as pessoas que nova categoria é essa de trabalhadores chamados nômades digitais. Perfeito. Hoje, os nômades digitais, você pensa primeiro como trabalhadores que estão em certas áreas do mercado que dão vamos assim, o benefício de você conseguir trabalhar em qualquer lugar no mundo. Então, diferente quando você pega, por exemplo, antes da pandemia, do trabalho presencial, que você tinha que ir lá presencialmente na sede ou numa indústria ou no serviço, na empresa. E diferente, por exemplo, do que a gente via muito na pandemia, de trabalhar em casa com os utensílios que você tem, tanto de computadores, monitores, cadeira, todas as coisas que você tem dentro de sua casa, o trabalho em qualquer lugar no mundo, ele dá esse benefício de você poder, em qualquer lugar, não só no Brasil, mas também no mundo, e você ter o benefício de você ter a qualidade de vida, o benefício de você conseguir ter os lugares que você pode visitar, aumentar os lugares que você pode trabalhar também, não só dentro de casa, não só na sua cidade, não só no seu país, mas também em outros lugares. E o que mais ajuda os nômades digitais é você estar trabalhando numa área que consegue te dar esse benefício. Então, você pega, por exemplo, uma profissão de indústria, uma profissão de médico, você não consegue fazer, infelizmente, esse trabalho em qualquer lugar. Agora, quando você pega trabalho em tecnologia, em comercial, vendas, em suporte, por exemplo, suporte de empresas para poder ajudar no sucesso do cliente, todas essas áreas que dão esse benefício de você poder trabalhar aonde você estiver. Tanto é que o melhor... Pode falar. Sim, o importante, então, é a pessoa trabalhar com tecnologia digital, né? Não necessariamente a pessoa tem que ser um programador, tem que estar trabalhando dentro dessa área da tecnologia da informação, mas como você colocou, área comercial, área de suporte, Exato. Desde que a pessoa possa executar o trabalho a partir de um computador conectado à internet, não tem mais fronteira, não tem mais quatro paredes de um escritório, Exato. já não tem nada disso. O melhor do nômade digital é que você consegue levar o seu trabalho em casa para qualquer lugar do mundo. Então, é uma extensão que você tem no trabalho em casa. O melhor exemplo que eu posso te dar agora, Marcelo, é eu mesmo. Hoje, eu não estou morando mais no Brasil. Hoje eu estou morando aqui fora, na Argentina. Estou em Buenos Aires. A gente antes estava fazendo exatamente uma busca de, cara, onde que a gente pode estar trabalhando, em que país, em que região do Brasil. E a gente decidiu, na questão mais da financeira e nos locais também de conhecer e de família, a gente veio então em Buenos Aires. A gente veio aqui para a região de Palermo e hoje a gente tem toda a empresa da Pointer no Brasil. Toda a empresa da Pointer, em todas as áreas da Pointer. E em diferentes lugares do Brasil ou estão todos na mesma cidade? Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Hoje você tem Isso então facilita a vida da empresa também, né? Porque você acaba tendo possibilidade de contratar talentos sem depender de eles estarem próximo da localidade geográfica da sede da empresa. Exatamente. As grandes vantagens que você tem já do trabalho remoto, do trabalho também de casa, que depois passa para o trabalho em qualquer lugar do mundo, é que eu posso contratar qualquer pessoa onde estiver no Brasil. O lema da Pointer é contratar os melhores talentos para colocar nas melhores empresas onde os talentos estiverem. Então, se eu quero pegar alguém do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, não importa qual seja o profissional na área da startup. O que importa é o perfil da pessoa, né? O que importa é o perfil da pessoa. É o que a gente vende na Pointer.
importa a cultura. Isso. Uhum. Perfeitamente. Você falou agora e comentou que está na Argentina, né? A Argentina é um dos países que criou um visto especial para os nômades digitais. Quer dizer, a pessoa, que um brasileiro ou uma pessoa de outro país que trabalha por uma empresa de fora da Argentina e quer passar um período de 1 ano na Argentina. Não sei, no caso da Argentina, como funciona exatamente. Mas aqui no Brasil, em 2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele criou um visto especial para essa categoria de trabalhadores. Quer dizer, a pessoa trabalha para uma empresa nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Argentina, em qualquer lugar do mundo. Ele tem um vínculo com uma empresa que permite o trabalho de qualquer lugar do mundo, esse trabalho de nômade digital. Ele pode vir para o Brasil, ele ou ela pode vir para o Brasil e passar aqui 1 ano sem ter residência fixa, desde que comprove uma documentação. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar o link para quem quiser saber mais. Esse visto, claro, é para estrangeiros que estão querendo, que são nômades digitais e querem trabalhar no Brasil, mas quem está aqui no Brasil muitas vezes conhece alguém, ou tem brasileiros com dupla nacionalidade que moram fora, na Itália tem brasileiros, em Portugal. Às vezes a pessoa quer, não, quero passar 1 ano de volta no Brasil, mas não quero me desvincular da empresa que estou trabalhando. Se ele é o nômade digital, hoje, no Ministério da Justiça e Cidadania, é possível ter um visto específico para passar 1 ano aqui, pode até ser renovado cumprindo os critérios. Agora, Pedro, quais são os desafios para essas pessoas que trabalham como nômades digitais? Por exemplo, você tem uma equipe dispersa, como você mesmo colocou, no caso da Pointer, você já não está mais no Brasil, você tem gente da sua equipe em diferentes cidades do nosso país, talvez até em outros lugares. Como é que fica, por exemplo, a questão do engajamento da equipe e desse sentimento de comunidade que uma equipe de trabalho desenvolve quando está trabalhando? Perfeito. Uma das armadilhas que eu chamo que muitas empresas pensam que pode acontecer na empresa quando sai do trabalho presencial é que o engajamento que se perde o engajamento, ou que vai ter uma coisa mais dispersa, ou que não vai ter a mesma produtividade ou performance você trabalhando na sua casa ou em outro lugar no mundo. Mas não. A chave para você manter esse engajamento, manter a cultura, manter a performance é ainda em conversar com os gestores, conversarem com seus colaboradores, a diretoria conversar com os gestores e os outros colaboradores. É você ter todo um processo e uma cultura também de ter, por exemplo, papos semanais que eles chamam, né, que eles chamam semanais ou as mensais, de você juntar o time, conversar as áreas, diferentes áreas, ou a própria área se juntar e fazer uma videochamada para poder conversar, para poder entender melhor, ver como estão os processos, ver como estão as entregas, ou até mesmo de conversar coisas assim do dia que aconteceu, da empresa ou no dia a dia, para você manter ainda o relacionamento humano, só que a única diferença é que eu estou com uma tela e você está com uma outra, a sua. Então, esses processos são fundamentais. E a Pointer, como muitas outras empresas também que tem hoje no Brasil, startups de tecnologia hoje, podem provar que, cara, você consegue sim fazer uma gestão remota. Você consegue falar, o gestor consegue falar com o seu colaborador sem perder qualidade. Agora, é um cafezinho virtual, né? Porque esse é um momento que, às vezes, no trabalho presencial, para quem conviveu nesse tipo de trabalho por muito tempo, foi meu caso também, a hora do cafezinho, às vezes, é um momento que você está ali batendo um papo descontraído, você está conversando sobre outras coisas e, de repente, naquele momento que você se desliga um pouco de uma questão do trabalho, vem um insight, vem uma ideia, e nesse momento de conversa, além da proximidade que a equipe vai ganhando, as afinidades vão se fazendo dentro de uma equipe de trabalho, tem também essas possibilidades de soluções que surgem justamente no momento, é o famoso eureka, né? Aquele momento de descontração. E o principal, aí a dificuldade, mas não é uma dificuldade, mas sim tomar cuidado, é que o RH tem que estar responsável para
gerenciar os gestores para que os gestores tenham a iniciativa de fazer essas videochamadas, agrupar o time, de conseguir manter o time unido, né? O time unido. Não é o RH que vai fazer sacola. O RH vai supervisionar os gestores para fazer sacola. Porque quem melhor para poder estar conversando com os colaboradores de uma área do que o próprio gestor dessa área. Pedro, desculpa interromper. Não, claro. Eu fiquei aqui com uma pergunta. A gente estava falando dessas reuniões virtuais, e uma das características do trabalho digital, principalmente do trabalho dos nômades digitais, por eles estarem muitas vezes em países diferentes, e isso inclui, claro, fusos horários diferentes. Né? São diferença de horário que às vezes atrapalha um pouco nessas reuniões, chamadas reuniões simultâneas, né? As reuniões virtuais. Agora, uma das áreas em que vocês que são destaque dentro dessa cultura dos nômades digitais é a área de tecnologia, mas também tem a área de design. Então, são áreas que trabalham com pensamento criativo, e um processo desse trabalho mais criativo é o chamado brainstorming. E sobre esse assunto, eu estava lendo, inclusive, não só para a nossa entrevista, mas também por curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essa nova forma de trabalho, vem a ideia de um brainstorming assíncrono. Sim. E aí são colocadas, inclusive, algumas vantagens desse trabalho. Vocês indicam o brainstorming assíncrono? Para quem não sabe o que é o brainstorming, a gente traduzindo assim numa tradução livre seria uma chuva de ideias, né? A gente costumava brincar, eu venho do design também, chamando de toró de parapite aqui no Brasil, que é a ideia são muitas pessoas dando ideias para encontrar solução para um problema ou para inovar em alguma área da empresa. Como fica o trabalho do brainstorming assíncrono e também do dia a dia, que você compartilha os problemas e as respostas elas vão acontecendo em tempos diferentes. Isso também traz vantagens para a inovação e para a produtividade? Perfeito, vamos lá. Junto com o trabalho em qualquer lugar no mundo, ou também o trabalho em casa, você tem que ter uma série de requisitos para que isso funcione. O primeiro deles, como eu falei, é a conversa em videochamadas, os gestores estarem engajando. E outro, também requisito muito importante, é a comunicação assíncrona. A comunicação, pode ser tanto comunicação de conversar no WhatsApp, ou conversar por e-mail, ou para poder conversar no software por exemplo, que a pessoa pode utilizar, software de chamada, de chat. E o brainstorm também é uma parte disso. Por causa que a comunicação assíncrona como um todo, ela precisa funcionar por causa que pode ter os fusos horários, pode ter, por exemplo, até momentos que a pessoa está descansando, está no momento dela, e depois você vai ter que conversar com ela, ou que você não sabe se a pessoa, por exemplo, está utilizando, num call, por exemplo, numa videochamada, está conversando numa videochamada, e você precisa alinhar com ela alguma questão, ou mostrar para ela alguma coisa. Então, a comunicação assíncrona é muito importante. De você, primeiro, se acostumar em fazer perguntas ou a conversa, muitas vezes picotado, muitas vezes em um curto espaço de tempo, ou que você marque videochamadas para poder sentar, dedicar o seu tempo, 30 minutos, 15 minutos para poder conversar com o gestor, com os colaboradores. Ou até mesmo isso acontece de você saber, legal, o que a tal pessoa está fazendo? Como que a pessoa está trabalhando o que agora? Está numa videochamada. Ela está terminando de fazer alguma tarefa dela. Beleza, eu vou esperar então terminar essa tarefa para depois eu ir lá e conversar com a pessoa. E isso funciona muito, por exemplo, isso a gente faz isso na Pointer, de você ter salas que você fala na sala simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite, estou almoçando, voltei do almoço, estou jantando, voltei da janta, que a gente chama ironicamente de cafezinho, é onde a gente coloca todas as coisas contraídas e do que a gente está fazendo. E uma outra sala, que a gente chama sala de dia, que é onde a gente coloca tudo que a gente está fazendo. Então agora eu vou lá,
estou agora fazendo uma entrevista agora sobre nômades. Boto lá na saladinha que eu vou estar fazendo isso. Depois, quem precisa conversar comigo, vai lá na saladinha ver, opa, o Pedro está ocupado. Quando ele terminar, já posso lá conversar. Isso ajuda não para você ter uma noção de estou vendo o que todos os meus colaboradores estão fazendo. Estou que nem uma lupa assim, vendo se vocês estão trabalhando mesmo ou não. Não é um monitoramento, né? Não é uma fiscalização. Não é uma fiscalização. É você juntar as empresas, simular o mais perto possível o trabalho presencial. Você vê todas as diferentes áreas, colocando todas as tarefas que estão fazendo naquele momento. Pode ser tarefa, pode ser dificuldade, pode ser perrengue que está acontecendo. Tudo isso você vê a empresa viva, a empresa como um organismo, um ser humano vivo, todo mundo junto, entregando, performando, trabalhando com dificuldades também. E precisa de alguma ajuda? Depois pode conversar com a pessoa, porque a pessoa vai estar disponível depois para poder conversar. Na verdade, isso até expande as possibilidades de comunicação, né? Porque às vezes no trabalho presencial você não tem como saber de todas essas coisas simultaneamente, né? Você está ali, às vezes você pode ver, não, fulano está ocupado, a sala está fechada, você tem alguns códigos e algumas situações em que se pode perceber o que está acontecendo. Mas de uma forma mais ampla, você tem aí novos instrumentos para isso. Você considera que o trabalho dos nômades digitais, em termos de produtividade, né, essa forma de trabalhar melhora a produtividade, empata ou é inferior à produtividade no trabalho presencial? Melhora, sem dúvida nenhuma, por dois fatores muito importantes. Antes, quando começou toda a questão da pandemia, começou depois a parte do trabalho remoto, começou a empatar. Por quê? Eu estou na minha casa, no conforto da minha casa, com os meus acessórios, com o meu monitor, com o meu computador, com a minha cadeira, com a minha internet, tudo assim de ponta de linha. E eu estou trabalhando, estou entregando da mesma forma que eu estava entregando presencialmente. E depois isso começou a melhorar a produtividade, por quê? Por causa que dentro da minha casa eu estou no conforto, na segurança, no que eu estou fazendo aqui. As empresas estão me ajudando com benefícios, o benefício que eles chamam de remoto, que é dar uma ajuda de 300 a 500 reais para poder comprar esses acessórios, esses utensílios para o equipamentos, tudo. Despesa com internet, energia. Com internet, tudo. Até pode também ajuda também nessa questão de, cara, precisa de internet? Perfeito. Pega a melhor internet que tiver para não ter problema em videochamada, porque agora videochamada é o nosso presencial. Isso melhorou cada vez mais, porque agora, ótimo, eu agora vou morar na Argentina, estou aqui na Argentina, em Buenos Aires, termino meu expediente, posso lá fazer alguma coisa lá fora, posso lá, fim de semana, depois visitar ou poder ir em algum outro lugar no país. Você aumenta a qualidade de vida, você adiciona várias válvulas de escape, tem muita pressão, está tendo muito nervosismo, está tendo uma semana muito difícil, você abre essas válvulas de escape para poder tirar a pressão, esvaziar a cabeça e depois voltar pilhado para poder trabalhar de novo. Então, hoje, eu vejo muito que aumenta a produtividade, aumenta essa performance, porque você aumenta a sua qualidade de vida. Isso que você está falando, alguns jornais corroboram, né? Eu li uma pesquisa sobre isso, inclusive da Harvard Business Review, uma publicação internacional em que realmente oferece dados que vão mesmo nesse sentido que você está falando. Agora, você trabalha na Pointer com recrutamento de talentos digitais, você conhece bem esse mercado, tanto do lado da necessidade das empresas, quanto do lado das pessoas que querem entrar nessa modalidade de trabalho. Quais são as principais profissões que encontram oportunidades dentro desse mercado de trabalho dos nômades digitais? Perfeito. Se eu tivesse que simplificar, é exatamente a frase que você comentou, startup de tecnologia que tem a possibilidade de você poder trabalhar com o computador e conectado à internet.
Agora, especificar um pouquinho mais, a primeira área que eu já posso falar direto é produto e TI, que é desenvolvedores, designers, gestores em desenvolvimento, que são os principais que têm esse benefício de poder trabalhar em qualquer lugar e que são os mais requisitados hoje no mercado. Logo embaixo, você tem vendas. Você tem as pessoas que fazem vendas tanto, né, que eles chamam que com inbound e outbound. Agora, como que eu posso traduzir isso agora? Agora vai ser a minha dificuldade agora. Seria a venda, por exemplo, de empresas que você faz ou de consumidores que você faz, ou empresas que você pega em anúncios, por exemplo, vendas de anúncio. Essa também é uma área que você pode sim trabalhar fora, por causa que você não precisa toda hora estar com o telefone fixo discando para poder chamar a pessoa. Você pode utilizar ferramentas para isso. Você pode usar, por exemplo, o LinkedIn, que é muito utilizado para poder fazer a conversa com a empresa ou com os decisores. Você depois tem o que eles chamam que é o sucesso do cliente dentro de uma startup, que é uma área somente dedicada a conversar com o cliente e ver se ele está tendo sucesso com a sua ferramenta. Você tem financeiro, que também o financeiro pode sempre estar utilizando ferramentas, utilizando os processos para ver, cara, não preciso estar contando a nota atrás de nota no físico, eu posso ver exatamente como está o meu caixa e todo o meu processo, utilizando totalmente ferramentas e softwares. Então, praticamente todas as áreas de uma startup de tecnologia podem estar no trabalho em qualquer lugar. Graças a... Como é que fica a questão da segurança digital, né? A gente tem uma preocupação muito grande hoje com cibersegurança, os colaboradores da empresa, trabalhadores, seja lá como for, né? Esses nomes digitais. A equipe está dispersa, as pessoas, cada um estão com o seu computador, não tem mais essa preocupação de trabalhar dentro de um ambiente específico, pode estar trabalhando às vezes num café, desde que ela tenha a internet com boa qualidade e daí consiga desenvolver o trabalho. É uma preocupação a cibersegurança? Como você tem visto isso dentro dessa realidade? Perfeito. Você tem dois lados aí. Primeiro, o lado do colaborador. O colaborador aí tem que tomar um certo cuidado exatamente. Por quê? Porque da mesma forma como ele se cuidava dentro da casa, ele vai ter que se cuidar exatamente com questão de senhas, com a questão de materiais sensíveis que pode ter dentro da empresa, de LGPD principalmente, sempre, qualquer coisa. E você tem o lado da empresa também, no seguinte, isso é uma coisa que poucas empresas muitas vezes comentam, e a gente vê raramente isso na Pointer, mas é uma coisa muito, muito complicada para a empresa, que é quando um candidato entra na empresa, é contratado, começa a trabalhar, só que depois a empresa descobre que ele está trabalhando em mais de uma empresa. Que ele está lá por totalmente má fé, totalmente má índole, trabalhando em duas empresas ao mesmo tempo. Ele consegue entregar? Consegue. Ele consegue trabalhar nas duas ao mesmo tempo? Consegue. Mas na prática, o candidato faz isso puramente para poder tentar puxar a produtividade, tentar puxar o salário, mas infelizmente é uma coisa que a empresa tem que tomar cuidado, porque tem que analisar e ver se o candidato fazer bem a entrevista, fazer bem a análise, o teste, porque daí entra uma segurança de que eu estou contratando o candidato certo, o candidato que tem ética, tem moral para poder tá focado somente na minha empresa, não só na questão de produtividade, mas na questão principalmente de segurança, de simplesmente estar conseguindo trabalhar na minha empresa e não estar, por exemplo, com dados também de outras empresas ou manipulando dados da minha empresa, planilhas, outras coisas da minha empresa. Pedro, para a gente completar a nossa conversa, quais são as dicas que você daria hoje para uma pessoa que quer se tornar um nômade digital? E aqui eu ressalto, dentro do mercado brasileiro, 1 em cada 4 profissionais cogita a ideia de trocar de profissão para ter um trabalho com mais flexibilidade de horário e de lugar para trabalhar. Vamos lá, quais são as dicas? Vamos lá. Primeira coisa, já pegar passaporte. Já pega passaporte, já
documentação, tudo não deixar para ontem, porque passaporte ou visa, por exemplo, para os Estados Unidos são coisas que demoram, são coisas que são mega importantes e que vão ajudar depois você conseguir ter a mobilidade. Se você não consegue ainda fazer isso para fora do Brasil e quer pelo menos experimentar dentro do Brasil, a principal dica que depois você vai utilizar para fora é saber escolher o lugar, pesquisar o lugar que você vai trabalhar, onde que você vai estar trabalhando, questão de segurança, questão dos lugares que você vai estar lá conhecendo, que você pode conhecer, que você vai poder trabalhar. E terceiro, principal, ser amigo de uma plataforma, por exemplo, ou de um lugar que vai conseguir te dar moradia. O principal que eu já posso falar de cara é, por exemplo, o Airbnb, que facilmente pode estar no Brasil, pode estar lá fora. Você consegue encontrar moradias de qualidade, que tem internet, que tem outros acessórios, outras maquinarias dentro do apartamento, da casa, que vão te facilitar e te ajudar a ter esse trabalho remoto. Certo. Sim, mais uma? E mais um principal é saber escolher a empresa certa. Porque tomar muito cuidado. Vão ter empresas que, infelizmente, vão estar querendo fazer o trabalho presencial ou vão estar querendo ainda fazer o trabalho híbrido. E o importante é escolha a empresa que você se encaixe com a sua cultura, que você se sinta confortável e que vai poder te dar essa opção de ir para o remoto e não simplesmente querer puxar cada vez mais você para o presencial e que dê essa oportunidade de você conseguir soltar suas asas e voar. Bom, Pedro, pessoal, muito obrigado pela sua presença no Cidadania, obrigado pela entrevista. Eu agradeço também a todos os que assistiram a essa nossa conversa. Acompanhe a programação da TV Senado pelo YouTube também. Faça com mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras e inscreva-se no nosso canal. Na TV Senado, democracia é todo dia. Até o próximo Cidadania.